maior para provar o meu direito, então eu vou para o procedimento sumário. Só que esta regra que eu expliquei para vocês não se aplica ao juizado especial federal e não se aplica ao juizado da Fazenda Pública, porque nesses dois casos, apesar do critério ser a competência pelo valor da causa, portanto relativa, nesse caso, de acordo com as leis respectivas destes juizados, a competência ela é absoluta. Então veja, se eu tiver uma causa hoje de 50 salários mínimos, eu não tenho a opção de escolher o procedimento comum da Fazenda Pública ou o juizado da Fazenda Pública. Eu devo seguir o juizado especial. A mesma forma se aplica à Justiça Federal ou juizado federal, certo? Evidente que a lei circunscreve essa exigência, desde que na sua cidade tenha o juizado especial da Fazenda Pública ou o juizado especial federal, obviamente, certo? E uma última regra em relação ao valor importante que nós trabalhamos é a questão da perpetuatio jurisdictionis. Vocês devem se lembrar dessa regra, que ela vem prevista no artigo 87 do CPC. O que diz a perpetuatio jurisdictionis e o que preconiza o artigo 87? Ele diz o seguinte, que quando você distribui uma causa, cristaliza-se a competência com base nos critérios daquele momento. Ou seja, quando distribuo uma causa hoje no judiciário, deve ser levado em conta os critérios fáticos que ali existiam no momento da distribuição. Exemplo rápido. Se eu, Renato, distribuo uma causa hoje, porque o réu mora, por exemplo, em Ribeirão Preto, evidentemente que essa causa deve correr em Ribeirão Preto, com base no artigo 94 do CPC. Se depois de 2 semanas que eu distribuí a causa, ele mudar de endereço e, por exemplo, for para Goiânia, vai continuar o processo em Ribeirão Preto, porque é ali que se perpetuou a jurisdição, ou como mais corretamente, Nelson Neri bem observa, perpetuou-se a competência. O critério que eu faço para vocês é o seguinte, imaginem que eu tenha o direito a cobrar um valor no judiciário, e este valor, fazendo a conversão para salários mínimos, deu aquele valor exato. No dia que eu distribuí, 10 dias depois, aumentou o salário mínimo. A causa não vai para o rito ordinário, tá? Torna-se irrelevante qualquer mudança de fato, porque a competência nesse caso é relativa, certo? E por falar em salário mínimo, muitos autores trabalham com a adoção do salário mínimo estadual e não o salário mínimo nacional. Isso é uma discussão que a doutrina e a jurisprudência observam, para nós aqui não tem grande relevância prática, mas é apenas a título de recomendação, vocês vão encontrar alguns autores que observam essa situação. Muito bem, só que além do valor, nós temos causas de incompetência em razão da matéria. Nós temos causas que adotam o procedimento sumário pela matéria. E questão interessante, estas causas que vêm clausuladas no artigo 275, inciso 2, 275, inciso 2, não dependem do valor. Então vocês vão encontrar aquelas causas que eu quero que depois vocês leiam atentamente no código: divisão e demarcação de terras, cobrança de condomínio, ressarcimento em prédio urbano ou rústico, ressarcimento em acidente de veículo terrestre, cobrança de seguro referente a esses acidentes, cobrança de honorários de profissionais liberais e revogação de doação, além de alguns casos em legislação extravagante. Estas hipóteses independem do valor. Então, por exemplo, num caso de acidente de carro, se um Fusca bate numa Brasília, esse caso vai pelo rito sumário pela matéria e, coincidentemente, também pelo valor, porque provavelmente o abalroamento vai dar menos do que 60 salários mínimos. Agora, se um Audi bate num Volvo, é possível que esse caso, ou seja, o valor, o montante da indenização, seja maior do que 60 salários mínimos, mas seguirá o rito sumário, porque neste caso o que importa não é o valor, o que importa é a matéria. Então as hipóteses clausuladas no inciso 2 são situações que o legislador abstratamente entendeu que são situações que não dependem de dilação probatória. Tudo bem? Feita essa distinção em relação ao cabimento, nós vamos começar agora a enfrentar o processamento das causas de rito sumário. O que é importante vocês entenderem, eu queria fazer uma consideração prática. O procedimento sumário, justamente porque as causas que são ali submetidas são menos complexas, o legislador estabeleceu algumas premissas metodológicas para tentar fazer com que aquele procedimento seja menor. Não há segredo. Se você mora numa casa de 4 cômodos, de 4 quartos, por exemplo, e deseja mudar para uma casa de menor, ou você tem que ter menos quartos,
ou você precisa ter cômodos menores. Isso não é segredo. O procedimento sumário, ele tem algumas premissas importantes. A primeira premissa é a concentração dos atos. Os atos que nós vemos de maneira espaçadas no rito ordinário, eles não se encontram assim no sumário. O sumário é mais enxuto, o sumário ele é um procedimento mais concentrado, o sumário é um procedimento mais célere. Então os atos eles ficam mais encavalados. De repente, no procedimento ordinário, você pede uma produção de uma prova lá na frente. No sumário, essa prova tem que ser produzida imediatamente. O sistema de preclusão consumativa do rito sumário, ele é mais latente. Uma segunda situação para autorizar o procedimento sumário ser mais enxuto é a impossibilidade da prática de alguns atos que nós encontramos no ordinário, mas não encontramos no sumário e vamos estudar hoje. Por exemplo, você não pode entrar com algumas intervenções de terceiro no rito sumário, você não pode usar reconvenção no rito sumário. Por quê? Porque são incidentes que podem entrar no processo e dilatar a marcha do procedimento. E isso é incompatível com a celeridade do rito sumário, que deseja uma aproximação maior entre a petição inicial e a sentença. E um critério importante que vocês não podem esquecer: não confundam procedimento sumário com cognição sumária. O procedimento ele é sumário porque ele é mais célere, mas a cognição que o magistrado exerce para o julgamento não é limitada. Vocês não podem confundir a cognição sumária, que na verdade é um juízo de análise do magistrado, para casos de situações de urgência, como as cautelares, tutela antecipada, para com o procedimento sumário, que na verdade ele só é um pouco mais célere, mas ele não muda em absolutamente nada o juiz fazer a sua análise e produzir as provas necessárias para o deslinde do feito. Vamos falar do processamento então. Primeiro, o procedimento sumário ele começa com uma petição inicial, que seguem lá todos os requisitos do artigo 282. Então, a petição inicial do procedimento sumário, ela é muito parecida com a do procedimento ordinário. Mas nós temos duas diferenças importantes. Primeira delas, se eu tiver prova testemunhal a produzir, eu devo juntar desde já na petição inicial essas testemunhas. Então, no rito ordinário, não. Eu protesto por provas genericamente e lá na frente o juiz fala assim: digam às partes as provas que pretendem produzir. E aí eu vou lá, à luz do artigo 407, e arrolo as testemunhas que eu entendo adequadas para aquele caso. No sumário, não. Se eu tiver prova testemunhal a produzir, eu devo efetivamente arrolá-las na petição inicial, sob pena de preclusão. É claro que, em virtude da permissibilidade do juiz produzir provas de ofício, artigo 130, nada impede que ele o faça. Mas a regra é na petição inicial. E mais, se eu tiver prova pericial, prova técnica a fazer, eu também tenho que arrolar, sob pena de preclusão, o assistente técnico, ou seja, aquele sujeito que vai auxiliar você e não o perito. O assistente técnico é auxiliar da parte, não é do perito, para ajudá-lo a fiscalizar o trabalho do perito, e vou ter que indicar os quesitos. Se o perito, na verdade, é um especialista que vai ajudar o juiz a entender alguns fatos que fogem do conhecimento dele, evidentemente que o assistente técnico vai ajudar a parte, não só fiscalizando o trabalho do perito, como formulando quesitos. Claro que se o réu trouxer um elemento novo, imagine que o autor não tenha pedido a perícia, o réu traz um elemento novo que ele não esperava, que o autor não esperava, e de repente necessite, por conta disso, prova pericial. O juiz vai, vamos dizer assim, desconsiderar a preclusão e autorizar, isso o STJ já decidiu, e autorizar a produção da prova pericial. Depois disso vem a citação. Normalmente, no rito ordinário, o réu é citado para inquerendo apresentar defesa no prazo de 15 dias. No rito sumário, não. Ele é citado para apresentar defesa em audiência. Só que nós temos uma questão importante aqui. Você é citado para apresentar defesa em audiência e a lei, e eu falo até de brincadeira isso, ela não impõe, ela sugere que a audiência seja designada em 30 dias. Risos. Tá? Dificilmente pelo nosso sistema, pela demanda de processo, nada contra o trabalho do judiciário, quero deixar isso claro, mas é muito difícil você designar
a audiência em 30 dias. Mas a questão é, se eu propuser uma ação em janeiro e o juiz designar uma audiência em dezembro, quer dizer então que o réu vai ter um